Há um tempo atrás, essa expressão arquipélago econômico foi cunhada para caracterizar o espaço industrial e econômico brasileiro. Por quê? Que é um arquipélago? É um conjunto de ilhas. E o Brasil, ele não era integrado. Era como se tivesse várias ilhas independentes que não se comunicavam entre si de produção e atividades econômicas. Você tinha a Ilha do Sul, com a produção agrícola e pecuária, a ilha do Sudeste com a produção industrial já aparecendo, a ilha do Nordeste com a indústria da cana-de-açúcar, tá? E a produção da cana-de-açúcar, a produção agrícola, e a ilha da região Norte com a economia da borracha, pesca, atividades mais tradicionais. A ilha do Centro-Oeste não era utilizada para quase nada ainda, exceto pela exploração do carvão vegetal e um pouco da indústria de papel e celulose, mas era um grande vazio também. Então você tinha essas ilhas que não se comunicavam entre si. O presidente Juscelino Kubitschek foi um dos que mais tentou acabar com esse arquipélago econômico, mas tentou integrar esse território nacional através da política rodoviarista. A política das BRs, né, BR de 0 a 100, de 100 a 200, que cortam o Brasil em eixos norte, sul, leste, oeste, e partindo do Distrito Federal, que agora fica no Planalto Central, não mais das costas, né, como o Rio de Janeiro falava que o Rio de Janeiro dava as costas para o interior do país. Agora você tem lá no Distrito Federal, que é no meio do país, integrando o território nacional inteiro. Essas políticas que vieram com o JK tentaram integrar o território nacional. Conseguiram. Não somente de transporte você consegue integrar. Você precisa desenvolver estratégias econômicas que façam com que uma região se conecte com a outra. Senão as estradas que conectam as regiões vão ficar vazias, se não houver necessidade de comunicação entre as regiões. Ok? Então é isso que ele pergunta na alternativa. Vamos ver o texto. A partir do momento em que a atividade industrial se afirma como setor que comanda a economia brasileira, o espaço geográfico brasileiro vai sendo organizado de forma diferente. Antes da industrialização, com efeito, não havia espaço nacional propriamente dito, uma integração econômica efetiva entre todas as regiões do Brasil. Inclusive, temos um ministério para tratar disso, o Ministério da Integração Nacional. Com base no texto e nos conhecimentos de geografia, assinar a alternativa correta. A integração econômica do território brasileiro somente ocorreu devido à expansão da agroindústria para o Centro-Oeste. A expansão da agroindústria para o Centro-Oeste ocorreu? Sim. Ela foi responsável pela conexão do Brasil inteiro? Não. Ela foi responsável pela inclusão de parte do Centro-Oeste naquela grande região que a gente chama de Centro-Sul, que é o coração econômico do país. Mas não foi ela que estimulou a conexão do país inteiro. Letra B. A indústria cafeeira, ao criar novos fluxos migratórios interregionais, foi a responsável pela integração econômica do território. O fato de o cara sair do Nordeste, do Norte e ir em direção a São Paulo para trabalhar nas cafeiculturas ou na indústria que surgiu por causa do dinheiro das cafeiculturas simboliza uma integração? Óbvio que não. Vai estar, na verdade, concentrando tudo em São Paulo. A região de evasão, de saída, vai ficar cada vez mais vazia e a de São Paulo cada vez mais inchada. Então não é nada integrador. C. A integração econômica ocorreu entre as regiões litorâneas, sem abranger o interior, pelo fato de que ali se localizavam as principais cidades e, portanto, comércio. Beleza. Só que se você fala que só integrou o litoral, você não está falando que não integrou o território nacional. Ele quer saber a integração do território nacional. Parte do território, que é só o litoral, não é integração nacional. Letra D. A produção da borracha e a industrialização oriunda dessa atividade foi o principal fator de ocupação dos vazios demográficos e de integração comercial do território. Foi muito efêmero. O boom da borracha, na virada do século XIX para o século XX, fez com que tivesse uma corrente migratória para a região norte? Sim. Fez com que a atividade das cidades começasse a crescer naquela região? Sim. Mas logo caiu. O boom da borracha morreu logo no começo do século XX e aquela região voltou a ser um vazio demográfico, embora tivesse suscitado uma vida econômica própria àquele lugar, mas era um lugar que continuava não se comunicando com o resto do país. Letra E. Com a industrialização, o estado de São Paulo passou a comprar matérias-primas de outros estados e vender produtos industriais, integrando assim o mercado nacional. Por que nós falamos que São Paulo e Rio de Janeiro são metrópoles nacionais? Porque elas interligam o país inteiro. São cidades que têm uma importância para o país inteiro. Então, a indústria paulista, ela vai comprar matéria-prima de vários locais, vai atrair mão de obra em vários locais,
e depois o produto industrial vai ser vendido em vários locais. Quem que vai levar isso tudo? No Brasil, os caminhões. As ferrovias foram um pouco estimuladas. Então, os caminhões que fazem o uso das BRs que JK criou. Então, lembra, JK criou a infraestrutura, mas sem uma comunicação estratégica industrial, essas estradas ficarão vazias. Essas estradas são preenchidas graças, né, a uma atividade industrial que conecta essas diferentes regiões, dando fim, né, ou diminuindo a existência do chamado arquipélago econômico. Assim, nosso gabarito é a letra